Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo tutorial eu vou ensinar vocês como fazer a classificação da imagem, tá? Para vocês prosseguirem para a próxima etapa do nosso trabalho. Eu estou utilizando a versão do QGIS aqui, o IFGRESS. Quando vocês pesquisam aí para abrir é QGIS Desktop, o meu é 3.4, o IFGRESS, tá? Aí vocês abrem essa versão do QGIS. Então, vocês já fizeram essa etapa, né, de baixar o arquivo KML, o KMZ, baixar a imagem e recortar ela. Então, com esses dados aqui, a gente vai para a classificação. Para classificar, a gente precisa criar as amostras para o classificador, para dizer para ele o que eu entendo como floresta, como solo exposto, como água, para ele utilizar essas amostras como treinamento para classificação, tá? Então, para isso, a gente precisa criar aqui, olha, nesse menu, tá? Lateral. Se o de vocês não estiver aparecendo isso, vocês clicam aqui, olha, com o botão direito, aqui, tá? E aí, vocês têm que ativar as camadas, aqui, olha, gerenciar camadas, tá vendo? Clica com o botão direito e ativa o gerenciar camadas. Aqui vocês vão criar um arquivo shapefile, que é um vetor, tá? Então, vocês vão dar aqui um nome pro arquivo, mas tem que pesquisar aqui no Reticências, tá? Então, eu vou salvar na minha pasta aqui de banco de dados. Vou colocar aqui amostras e salvo. Então, eu tenho que criar um polígono, tá? Muda aqui pro tipo polígono. E eu vou colocar isso aqui no mesmo sistema que tá a minha imagem, tá? No mesmo sistema da imagem. Deixa eu voltar aqui pra gente ver. Clica aqui com o botão direito, propriedades, tá? Então, o sistema cartográfico da minha imagem é esse aqui, olha, tá? Então, eu tenho que colocar no mesmo sistema para não dar errado a classificação. Eu vou voltar aqui, Shapefile, vou procurar a pasta onde eu vou salvar, vou colocar aqui amostras. Eu tenho que criar um polígono, tá? E aqui, vejam que eu não tenho aqui o sistema igual da imagem, né? Então, eu vou pesquisar aqui do lado, tá? Eu vou pesquisar por aquele número que eu copiei lá da imagem, olha. Esse sistema aqui, tá? Olha. Clico nele. Eu pesquisei aqui em cima, tá? Clico nele e dou OK, tá? Vou dar um nome aqui pro meu amostras, tá? Vou deixar aqui como texto e vou adicionar, tá? Então, aqui eu crio as minhas amostras, o meu arquivo vetorial para amostra, dou OK. Vejam que ele já tá aqui, olha, tá? Meu arquivo vetorial já foi criado. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em amostras, que é o que eu quero editar. Então, aqui a gente vai criar as nossas amostras. Eu vou clicar aqui na classe que eu quero editar e vou abrir o editor dela aqui nesse lapisinho aqui, olha, tá? Na porção superior. E aí, eu pego esse ícone, que é o ícone de editar polígono, tá? E vou desenhar as minhas amostras. Então, se eu desenhar as amostras assim, dessa distância que eu estou, eu posso pegar aqui, olha, por exemplo, né? Em uma amostra, eu posso estar pegando a amostra de floresta e a amostra de solo exposto, tá? Então, não façam isso. Aproxima bem da imagem, olha, e pega uma amostra aqui, tá? Só de floresta, tá? Olha, eu não vou misturar essa com essa, então, eu vou aproximar aqui e vou pegar uma amostra aqui para floresta. Então, eu clico com o botão direito para fechar o polígono. Dou um ID aqui para ela e escrevo floresta, tá?
Então, eu vou pegar outras amostras, pegar amostras espalhadas aqui pela minha imagem. Eu vou usar o mesmo ID para tudo que for floresta, tá? Vou colocar um para tudo que for floresta. E aí, pego amostras aqui espalhadas na minha imagem. Floresta. Floresta. Ah, professora, quantas amostras de floresta eu preciso pegar? Se for um trabalho que vocês estiverem fazendo aí, um trabalho estilo nosso da disciplina, pode ser 5 a 10 amostras de cada classe, tá? Mas se for um trabalho, por exemplo, científico, vocês precisam utilizar estatística para poder definir o número de amostras necessárias para a classificação, tá bom? Então, fica essa dica aí. Beleza, agora eu vou passar para a próxima classe. Ó. A classe de solo exposto, eu quase não tenho ela aqui nessa cena, né? Tenho poucas áreas desmatadas, isso é bom, né? Significa que a reserva está bem protegida. Então, vejam que eu estou usando ID2 para tudo que for solo, tá? Eu acho que aqui embaixo também tem, aqui, ó. Tá vendo? Se eu estivesse longe, olha, eu não ia conseguir desenhar só o que é solo. Então, eu aproximo bastante aqui, tá? E desenho só o que for solo. Aqui nessa ponta também, olha. Só o que for solo. E aqui também tem um pedacinho, ó. Qual outra classe eu vou fazer? Isso aqui, vocês estão vendo que pelo elemento de interpretação, pela forma, pelo padrão, é um rio, né? Só que é um rio muito estreito, porque esse pixel, como ele tem 30 metros, então o que está prevalecendo nesse pixel? A resposta da vegetação, tá? Então, esse rio aqui, a gente não vai conseguir classificar ele como um rio mesmo, tá? Ele vai ficar aí como floresta. Como que eu conseguiria fazer isso? Aí tem modelagens, né, gente? Para poder extrair dessa imagem as florestas. Teria que utilizar o relevo, a topografia, para poder extrair aqui, tá? Mas não é o nosso foco. E, então, aqui eu só tenho duas classes, mas se um de vocês tiver, por exemplo, suponhamos que isso aqui seja um lago, né? De vocês podem pegar amostras de rio, tá? Tudo que for azul, assim, ou bem preto, pixel bem preto, é amostra de rio, tá? Então, dependendo como tiver as condições de vocês façam isso, tá? Então, feito as minhas amostras, eu vou fechar a edição aqui no lapisinho de novo, tá? E vou salvar tudo que eu fiz, tá? Próximo passo é vocês instalarem o plugin de Zetizaka, que é o que a gente vai utilizar, tá? Então, vocês vão vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, espera carregar, não interrompa aqui o carregamento, tá? E vocês vão pesquisar aqui pelo de Zetizaka. Por esse plugin aqui, olha, tá? Opa! Por esse plugin aqui, olha, o de Zetizaka. É só vocês clicarem nele e pedir para instalar. O meu aqui já está instalado, tá? Depois que instalar, vocês fecham, tá? Então, aqui o plugin ele vai estar instalado. Olha, tá vendo que o meu está instalado aqui, né? Então, venho aqui, olha, em classificação, tá? Ele vai aparecer aqui embaixo. Deixa eu fechar esse aqui, ó. Então, ele tá aqui, tá? No meu plugin, olha. O que eu vou fazer para fazer a classificação? Eu vou selecionar aqui a imagem que eu quero classificar, eu só tenho uma aqui dentro, então é essa aqui, tá? E vou selecionar aqui qual é o arquivo vetorial que eu vou utilizar para classificação.
Nesse caso é amostras, tá? São amostras. Eu peguei poucas, tá, gente? Para a aula não ficar tão, o tutorial não ficar tão comprido. Mas peguem aí, tentem pegar várias amostras, pelo menos umas 10 de cada classe de vocês, tá? E aqui, olha, nesse reticências, eu vou definir o local onde eu vou salvar, tá? Então, eu vou colocar aqui classificação não supervisionada Regex Mogno 2016.tif, tá? Sempre que a gente for salvar um arquivo que for imagem, coloque um ponto .tif no final, tá? Salvar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para rodar aqui embaixo no Perform, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Vejam aqui que a minha já rodou a classificação, né? Outra dica, vocês estão vendo que a classificação rodou aqui com o polígono amostras e com o meu ID, né? Por isso que eu coloquei ID1 para tudo que é floresta e ID2 para tudo que é solo, tá? Porque se eu colocasse misturasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele iria confundir o classificador. Então, ele entende que tudo que for 1 é a amostra de floresta e tudo que for 2 é a amostra de solo. Então, feita a classificação, gente, qual é o próximo passo? Eu vou vir aqui, tá? Na classificação que eu fiz, vou vir na classificação, em propriedades, clico com o botão direito, propriedades, e eu vou aqui em simbologia, tá? Eu venho aqui em simbologia, e mudo para banda simples falsa cor, tá? Banda simples falsa cor. Quantas classes eu tenho aqui? Só duas, né? Que é floresta e vegetação. Então, eu venho aqui, olha, em modo, tá? Venho aqui em modo e venho em intervalo igual, tá? Mudo aqui. E aqui eu vou diminuir para 2 classes apenas, tá? Aliás, eu vou colocar 3, porque tudo que tá fora da reserva, estão vendo que ele fez também aqui como se fosse uma classe, né? Então, aqui o meu 1, eu vou colocar a cor branca nele. Vou colocar aqui o branco. O meu 2, que é só clicar 2 vezes, tá, gente? O meu 2, aliás, o 0 eu coloquei branco, que é essa parte externa da reserva. O 1 eu vou colocar verde, que é floresta. E o 2 eu vou colocar esse magenta aqui, tá? E vou aplicar. Ó que legal. Então, vejam que aqui eu tenho a minha classificação do que é floresta e do que é solo exposto, tá? Então, ó, legal, né? Tem uns ruídos aqui, sempre tem mesmo, né? A gente nunca consegue fazer ela, com que ela fique 100%. Mas aqui é o resultado da nossa classificação, tá bom? Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é quantificar a área dessas classes, da classe solo e da classe floresta, tá?